Olá, tudo bem? De onde surgiu o Espiritismo? É isso mesmo, de onde surgiu o Espiritismo, os adivinhadores, os necromantes, as cartomantes, todos esses negócios que tem por aí. De onde surgiu? Eles falam, não, mas está aí na Bíblia. Ah, Saul consultou uma adivinhadora, onde chamou o espírito de Samuel. Então você vê que isso está na Bíblia. Claro, se você pegar essa passagem de Samuel e colocar entre parênteses e esquecer do resto, aí para justificar, é claro, é isso. Mas quando você vai além dos parênteses, você vai procurar saber se realmente pode ter ocorrido isso, você tem uma barreira chamada Deus. Tem uma barreira chamada proibição do Criador. Abominação do Criador. Abominação que é contra, né, o desejo do Criador. Proibição que o Criador deu à nação de Israel para praticar essas coisas, essas consultas. Mas a religião afro, a religião espírita, coloca só entre parênteses isso. E lê, pega a Bíblia e mostra para as pessoas, ok, está na Bíblia isso aqui. E a Bíblia, como é um livro selado para quase que todas as pessoas, a Bíblia é um livro selado até para os evangélicos, para os católicos. A Bíblia é um livro selado. Porque a teologia não tem autoridade para tirar o selo, não. A teologia não tem autoridade. Um carnal não tem autoridade para tirar o selo da Bíblia. Sabia disso? É. Claro, você do outro lado, você pode estar falando, nossa, que arrogância, que prepotência desse camarada. Ué. Então, coloca aí nos comentários sobre com base em alguma coisa do seu conhecimento bíblico, que eu estou errado. É só você colocar, usar de inteligência e falar, não, peraí, eu vou usar a mesma inteligência, a mesma arma dele. Ele usa de escritos bíblicos, eu também vou colocar no comentário escritos bíblicos. Ué, coloca isso, faça isso. Mas sabe por que você não faz isso? Porque você não tem autoridade espiritual para tirar o selo. É igual está em Apocalipse. Só Cristo, ele teve a autoridade para quebrar os selos do livro que foi falado lá em Daniel 12. Daniel disse, sele este livro até o tempo do fim. Quando chegou o tempo do fim, quando chegou o Apocalipse 1:10, e era o dia do Senhor, quando chegou o dia do Senhor, o dia do julgamento, quem é que teve essa autoridade, competência? Cristo. Cristo foi lá e quebrou o selo e leu o livrinho. Assim são essas coisas. Então, se os religiosos que têm a Bíblia, os evangélicos, católicos, os protestantes, eles não conseguem quebrar o selo do entendimento bíblico e ficam por aí com mentira, com engano, vivendo no futuro, que isso vai acontecer no futuro ainda, eles não conseguem entender, respeitar as cronologias bíblicas, aí fica por aí. Eles não têm essa condição, porque eles são carnais. Eles querem que as pessoas sejam doutrinadas conforme a denominação deles. Por isso que o Deus da religião é o Deus da confusão. Cada esquina tem uma denominação diferente, cada esquina tem um Deus diferente. Porque eles não conseguiram quebrar. Deus não deu essa simples competência para quebrar o livro do entendimento bíblico. Não tem. Os selos estão lá, o livro está selado. O livro, a Bíblia, chama-se o livro selado dos religiosos. A conta na religião não fecha. A conta não fecha. Para nós, com toda alegria, eu digo a você, para mim, pelo menos, e eu acredito para diversos irmãos que estão entendendo o evangelho eterno, que não é o evangelho de Jesus e nem o de Paulo, é o evangelho eterno, a Bíblia hoje se tornou como um livro, uma receitinha de bolinho de chuva. A pessoa hoje que entende o evangelho eterno, ela pega a Bíblia, ela lê, ela tem prazer naquilo lá. Ela fala, meu Deus, que livro gostoso de ler. Antigamente não, a pessoa lia 1, 2 versículos, não entendia bulufas, deixava lá, não vou ler isso não, que é um livro difícil de entender. Hoje não, hoje as pessoas têm prazer de ler a Bíblia.
Coloca no comentário o seu testemunho. Fala, não, quando eu era um religioso eu não gostava da Bíblia, eu não gostava de ler, eu não tinha paciência. Mas hoje não, hoje pelo contrário, hoje eu tenho prazer de ler, porque eu estou entendendo. O quebra-cabeça está se montando com facilidade. Hoje o livro para mim já não é um livro selado. Não, a Bíblia hoje não é um livro selado, não. É um livro aberto. Então quem tem essa dádiva, quem tem esse presente dado pelo Criador, que habita em nosso espírito, porque nós acreditamos em Apocalipse 21:3, nós acreditamos que o templo dele espiritual está em nosso espírito, está no seu espírito, mas você não sabe disso, e que o próprio Deus se faz presente. Então é ele que quebra o selo, é ele que mostra os tesouros ainda escondidos nas entrelinhas dos versículos. Ele mostra. É ele que dá essa compreensão. É ele que faz a Bíblia ser um livro gostoso de ler. Ser um livro interessante. Ser um livro que a conta fecha. E eu já vou te falar do outro lado. Eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sou teólogo, graças a Deus eu não sou pregador, eu não sou ministro de nada. Eu apenas sou um leitor dos escritos bíblicos, que é um livro de história. Por que eu entendo a Bíblia? Porque é um livro de história. Eu vivo no Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o reino de Deus já estabelecido. É um livro que mostra que o juízo de Deus já aconteceu há quase 2000 anos. De onde surgiu o Espiritismo? É o que está entre parênteses. Eu te convido a ler 1 Samuel, capítulo 28, versículo do 1 ao 25. Veja, isso daqui, na feitiçaria, isso daqui João de Deus lia, isso daqui, aquele um que psicografava, o pai do kardecismo lá, o Chico Xavier, ele lia isso daqui. Esses cartomantes, necromantes que são um pouco mais avançados no conhecimento, eles têm conhecimento, é daqui que eles tiram a base. O fundamento do espiritismo está aqui. Aí você do outro lado já vai falar, não, você está com intolerância religiosa. Não, eu estou apenas passando meu entendimento do que está escrito. Eu não sou intolerante ao espiritismo, eu sou intolerante a todas as religiões. Porque Deus não é religião. Jesus de Nazaré e Yeshua não veio trazer religião, pelo contrário, ele veio trazer um embate contra a religião. Paulo não veio trazer religião, apesar de Paulo ser um pouco religioso. Paulo colocou muitas doutrinas que infelizmente é o que está aí dentro das chamadas igrejas, das religiões. Mas Paulo não. Paulo, o embate dele também era contra os religiosos, contra os seguidores, contra os legalistas de Moisés. Então eu sou intolerante contra todas as religiões. Não é apenas uma. Todas, contra o judaísmo, contra o catolicismo, os evangélicos, a feitiçaria, eu sou intolerante a tudo isso. Mas com base bíblica. Eu não estou ouvindo aqui vomitando, gorfando coisas do meu entendimento. É da minha cabeça. Não. Eu vou ler para você, depois você tira suas conclusões. Se você acha que tem coerência, você vai lá, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar e você vai até se inscrever no canal. Se você achar que é interessante isso. Agora, se você achar que eu falei um monte de abobrinha que não tem nada a ler com cré, então, tudo bem, não precisa nem voltar aqui. Mas eu peço que você use pelo menos da sua inteligência, porque nós somos seres evolutivos, então da evolução, que você pelo menos abra a Bíblia e leia. Pelo menos isso. Aí depois você não vir gorfando, escrevendo coisas que sem sentido, sem antes consultar. Seja você qual a religião que você tiver. Espiritismo, kardecismo, feitiçaria, qualquer um. Depois você tire suas conclusões. Mas conforme os escritos bíblicos, veja. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada NAA e o capítulo 28. Saul consulta a médium de Endor. Saul consulta a médium de Endor. E aconteceu que, naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi, fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis, assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu, por isso você será meu guarda pessoal para sempre.
3. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia enterrado os médiuns e os adivinhos. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Deixa eu colocar isso aqui na NVI. Saul havia expulsado do país, veja porque é interessante termos outros textos. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam espíritos. Deixa eu colocar na King James Fiel. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel o lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Na Bíblia Sefer. Estou fazendo isso para você ter comparações, para você tirar suas conclusões do versículo aqui. E Samuel havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, na sua cidade. E Saul havia expulso da terra os necromantes e os adivinhadores ideonitas. Você vê, então, que Saul tinha expulsado eles. Aí você coloca no texto da NAA. Por isso que o Antigo Testamento eu não sou muito chegado a ler, fazer a leitura na NAA. Mas só para você ver a diferença. Samuel havia morrido e todo o Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Olha essa palavrinha. Deixa eu ver se tem o dicionário dela aqui. Desterrado. Que foi banido da pátria. Você vê? Se você não tem o dicionário, fica na cabeça da pessoa. O que é essa palavra desterrado? Desterrado. Eu mesmo até leio aqui, por isso que eu mudei de texto. Mas agora eu sei. Desterrado que foi banido da pátria. Mas eu vou então ler na NVI, que o texto do Antigo Testamento ele é bom. Na NVI, na King James Fiel, Almeida Corrigida Fiel. Então vamos lá, no versículo 4. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Veja que Saul aqui mandou procurar uma mulher adivinhadora, uma médium. 8. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. 9. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe que o Saul fez. A mulher aqui não sabia que era Saul, porque ele estava disfarçado. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? 10. Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. 11. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. 12. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. 13. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião que veste um manto que está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. 15. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Veja, ali tinha um espírito de engano, um espírito mentiroso, se passando por Samuel. Você vai entender depois isso. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? 17. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso e você
e você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Olha como que o Espírito, que estava ali sendo como Samuel, você vê o conhecimento que o Espírito tinha. Conhecimento, então quer dizer, engana uma pessoa 100% nesses negócios aí de psicografia, ou nesses negócios de coloca um copo lá na mesa branca, e dali a pouco a pessoa... Aí fala o nome, eu sou fulano, a voz é igual, parecida, tal. A pessoa que não tem conhecimento, dá tudo que tem, coloca, porque não é de graça nesses lugares, dá tudo que tem, acreditando que aquele espírito é a mesma situação que aconteceu com Samuel. Você do outro lado, quantas vezes você já não consultou espíritos, ou você que consulta ainda, saiba que é o espírito de engano. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. 21. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Aí, depois você lê até o versículo 25 aqui, foi a hora que ele comeu, deu alimento para ele lá. Então, você pegando isso, entre parênteses, que essas cartomantes mais evoluídas, esses Chico Xavier, João de Deus gostava de apalpar as mulheres, eles têm esse conhecimento. Então, a base do espiritismo está nessa história de Samuel, o que está escrito. Porém, vamos às barreiras de Deus. Veja, por que Saul morreu? Veja, um dos motivos porque esse mesmo que consultou o Espírito se passando por Samuel está em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Vamos ler de novo? Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Se o espírito ali que tivesse chegado, baixado, subido, vindo, se aquele espírito fosse realmente de Samuel, um escolhido de Deus, uma pérola na mão de Deus, se aquele espírito fosse realmente, Deus iria matar Saul por causa daquilo? Deus iria condenar Saul por aquilo? Pelo contrário, seria um prazer para Deus. Se aquele espírito realmente fosse do precioso Samuel, seria uma maravilha, seria um presente a Saul. Claro que não. Aquele espírito foi um espírito de engano, porque Saul já vinha desagradando a Deus. Saul tinha depositado a fé dele em outros deuses, não no Deus de Israel. Então aqui está escrito uma das principais causas da morte de Saul. Deus é contra quem consulta cartomantes, adivinha, etc. Vamos agora. As barreiras, as barreiras que impedem que o espiritismo seja algo de Deus, seja algo permitido por Deus. Veja, Levítico 19, 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 20, 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Vou ler de novo. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Êxodo capítulo 22, versículo 18. Não deixem viver a feiticeira. Deuteronômio 18, 10 ao 12. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios,
ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Leia esses 3 versículos, reflita muito. E você entende as barreiras, o que nos mostra, o que nos convence, os que coloca com transparência o selo quebrado desse entendimento que Deus não está nessas coisas de espiritismo, que não foi o espírito de Samuel que realmente apareceu a Saul. Você consegue entender? Não é que eu estou aqui gorfando entendimento meu, estou aqui vomitando coisas da minha cabeça. Não, eu estou mostrando para vocês escritos bíblicos que Deus sempre foi contra essas coisas. Deus sendo contra, então como que o espírito de Samuel iria ser liberado para voltar à terra para falar com uma pessoa que desgostava Deus, era contra Deus, não clamava por Deus, mas clamava por outros deuses? Como é que Deus iria permitir? Porque Eclesiastes 12:7, o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito de Samuel voltou de onde ele veio, que era de Deus. Então como que Deus iria permitir uma médium, uma espiritista lá, uma adivinhadora, fazendo lá suas feitiçarias, e ia surgir um espírito de Samuel? Como que Deus iria permitir isso? Então isso chama-se permissão de Deus para quebrar o selo desse entendimento. E graças a Deus, Deus tem dado essa permissão para nós, para que nós venhamos ter a chave, ter o código do cofre onde estão os tesouros do conhecimento, os tesouros do entendimento. Isso aqui não tem preço. O entendimento aqui não tem preço. Você do outro lado, meu irmão espírita, você que é um feiticeiro, você que está nesse negócio aí, acorda, abra seus olhos, veja a sua vida, veja os tropeços que você tem passado, veja as dificuldades, as aflições, as tribulações, veja o seu entorno. Eu não vou ficar falando aqui o que, mas você aí na sua consciência, veja pelas coisas que você vem passando. Você acha que é normal você estar passando isso, já que você acha que está fazendo uma coisa de Deus? Porque você leu lá e olha, está escrito que foi o Espírito lá, então é de Deus isso? Então preste atenção. Pega isso daí, se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, qualquer texto, e vai lendo aí, ó. Pega esses versículos e vai marcando e vai lendo, vai estudando isso, para você sair do engano. Olha outra historinha aqui, muito legal aqui, desse negócio de espírito, que Deus envia, o espírito do engano. Aquele espírito de Samuel, na verdade, era um espírito de engano, para que Saul ficasse ali achando que realmente aquilo era Samuel. Era um espírito de engano. Veja, 1 Reis, capítulo 22, versículo 13 em diante. Depois você lê todo o capítulo 22, você vai ver que é uma história legal do rei Acabe. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Micaías era um profeta de Acabe. Era o único profeta de Deus. Os outros 400 era tudo profeta carnal. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. 14. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Você vê que Micaías falou igual os 400 profetas. Também falou aquela mentira lá. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? 17. Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas. Aí sim, Micaías, o profeta de Deus, falou realmente o que ele tinha, a visão que ele teve. Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvir o Senhor dizer:
estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. 18. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? 19. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus e ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. 20. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. Vou ler de novo. E o Senhor disse: quem enganará, olha aqui, quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. 21. Até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. 400 profetas tinha o rei Acabe. E mais Micaías. Você vê que o espírito, com permissão de Deus, colocou a mentira na boca dos 400 profetas do rei Acabe, para dizer que ele iria subir a Ramote de Gileade na guerra e ele iria sair vencedor. Mas não, pelo contrário, ele iria morrer, porque estava decretado. Então, de maneira que, perguntou o Senhor, ele respondeu: irei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Você consegue entender? Então depois você lê essa história de 1 Reis 22, é muito, muito bacana. Leia depois até o final, você vê que o rei Acabe, ele foi disfarçado de roupa normal de soldado, não os trajes reais. Os trajes reais estavam apenas no rei Josafá. Mas quando o inimigo viu, conheceu o rei Josafá, falou: não, não é esse, nós queremos o rei Acabe. E o rei Acabe estava disfarçado no meio dos soldados, um soldado inimigo, de uma forma despretensiosa, soltou a flecha, e aquela flecha passou pelo meio dos outros soldados e pegou o rei Acabe, que estava disfarçado, do lado, perfurando o seu coração e morrendo, derramando o seu sangue todinho naquele carrinho, naquela charrete que eles usavam para guerrear lá, não sei o nome daquela porcaria. Então você vê que o espírito que apareceu a Saul como sendo o espírito de Samuel foi um espírito de engano, espírito mentiroso. Então é isso que é. Então veja, eu estou aqui tentando ajudar você com o meu entendimento. Se você acha que não tem coerência, siga firme. Se você acha, então junte-se a nós e vamos caminhando. Vamos caminhando, buscando cada vez mais o entendimento. E em nome do Senhor que habita em meu espírito, eu peço a Ele somente entendimento. Eu não quero entendimento de homem nenhum. Eu não quero entendimento de ver vídeo de ninguém. Olha, você aprendeu isso porque você viu o vídeo, isso. Não. Ah, você está falando isso porque você leu a apostila do pregador, do professor. Não. O entendimento tem que vir dos escritos bíblicos. Por quê? Todos eles. Lutero usou a Bíblia para 95 teses que não serviu para porcaria nenhuma. Jacobus Arminius. Esqueci o nome. João Calvino também usou Bíblia. Os pais da igreja usaram a Bíblia. Esses que estão por aí, professor de teologia que não serve para nada, usou a Bíblia. Então o meu entendimento tem que vir dos escritos bíblicos. Então em cima disso eu vou lendo, vou vendo passagens e vou tirando a minha conclusão. Não pode Samuel ter aparecido a Saul, sendo que Deus proibiu consultas a mortos, consultas a adivinhos. Então não tem condições. Aí quando você lê uma história de Acabe, que Deus colocou o espírito mentiroso na boca de 400, aí você fala: peraí, então aquele espírito que apareceu a Saul foi um espírito de mentira e de engano. Da mesma forma, era o espírito que vinha atormentar Saul. Era um espírito da parte de Deus. Assim que é, tá bom? Então eu vou encerrar. De onde surgiu o espiritismo? Surgiu de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 1 ao 25, mas também, aí depois tem os contra, né, que prova que o espiritismo não é do Deus Espírito, não é do Senhor, dos senhores, do Criador de todas as coisas, não. É do Deus
da feitiçaria, é do Deus da carnalidade, é o Deus com D minúsculo, não o Deus dos deuses, tá bom? O Deus que é o Espírito e que habita em nosso espírito. Então eu vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi gratuitamente, eu peço a você que, dê aquele joinha, que você venha compartilhar esse vídeo, que você venha se inscrever nesse vídeo, se inscrever nesse vídeo e comentar também, coloca comentário aí que é muito importante, tá? Se você ficou com alguma dúvida, e na medida do possível estaremos tentando sanar a sua dúvida, tá bom? Volto a falar, não sou professor, não sou mestre, não sou pregador, não sou ministro de coisa nenhuma, não sou teólogo, graças a Deus. O que eu sei que eu sou no espírito é seu irmão. Só isso. Na nossa natureza carnal, daqui uns dias isso aqui volta ao pó, e o espírito, o meu e o seu, voltará de onde veio, do reino espiritual, onde está o nosso Pai espiritual. Tá bom? Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.